Crime raramente começa de forma evidente. Na maioria das vezes, ele surge em silêncio, em pequenas decisões que parecem insignificantes no momento em que acontecem. Em diferentes partes do mundo, histórias semelhantes se repetem. Pessoas comuns, vivendo rotinas comuns, que aos poucos se aproximam de caminhos que mudam completamente suas vidas. Esse processo não acontece de um dia para o outro. Ele se constrói com o tempo, influenciado por fatores como ambiente, oportunidades limitadas e convivência com determinadas realidades. O que começa como algo pequeno pode, gradualmente, se transformar em situações mais complexas, difíceis de controlar. À medida que esse envolvimento cresce, os riscos também aumentam. Decisões que antes pareciam simples passam a ter consequências reais, afetando não apenas quem está diretamente envolvido, mas também as pessoas ao redor. Famílias, comunidades e até cidades inteiras podem sentir os impactos dessas escolhas. Além disso, o crime não se limita a um único formato. Ele se adapta, muda e acompanha as transformações da sociedade. Hoje, ele pode assumir diferentes formas, algumas visíveis, outras nem tanto, o que torna ainda mais difícil compreender toda a sua dimensão. Mesmo assim, uma coisa permanece constante: as consequências. Independentemente de como começa ou de como evoluir, o caminho do crime tende a gerar efeitos que vão além do imediato, deixando marcas que nem sempre podem ser revertidas. Entender esse processo é fundamental para enxergar o problema de forma mais ampla. Porque, no fim, o crime não é apenas um ato isolado, mas o resultado de uma série de fatores que se conectam ao longo do tempo. E muitas vezes, tudo começa onde quase ninguém está olhando. Em muitos casos, quando as consequências finalmente aparecem, já é tarde para voltar atrás. O que antes parecia controlável se transforma em uma situação fora de alcance, onde cada escolha passa a ter um peso maior. Nesse ponto, não se trata apenas de uma decisão isolada, mas de um caminho inteiro que foi sendo construído ao longo do tempo. Outro aspecto importante é como o crime afeta a percepção das pessoas ao redor. A sensação de insegurança, a desconfiança e as mudanças no comportamento social passam a fazer parte do cotidiano. Pequenas alterações na rotina, como evitar certos lugares ou horários, mostram como o impacto vai além do que é visível. Ao mesmo tempo, é preciso entender que o problema não pode ser visto de forma simplista. Reduzir tudo a certo ou errado muitas vezes ignora a complexidade das situações envolvidas. Existem fatores sociais, econômicos e culturais que contribuem para esse cenário, tornando a questão muito mais ampla do que parece à primeira vista. Ainda assim, reconhecer esses fatores não significa ignorar as consequências. Pelo contrário, é justamente ao compreender melhor essas dinâmicas que se torna possível enxergar caminhos diferentes e refletir sobre escolhas antes que elas se tornem definitivas. No fim das contas, o que essa realidade mostra é que o crime não é apenas um evento isolado, mas um processo. Um processo que começa de forma silenciosa, cresce com o tempo e deixa marcas profundas, tanto em quem participa quanto em quem está ao redor. E talvez a parte mais importante seja justamente essa: perceber que, em muitos casos, tudo poderia ter seguido um caminho diferente. Porque, antes das grandes consequências, existiram pequenas decisões, e são elas que, muitas vezes, definem tudo. Com o avanço desse processo, surge também um outro fator pouco comentado: a normalização. Situações que antes causariam estranheza passam a ser vistas como parte da rotina. Esse tipo de adaptação silenciosa faz com que limites sejam ultrapassados sem que haja uma percepção imediata do impacto. Ao mesmo tempo, o ambiente ao redor começa a influenciar ainda mais as decisões. Quando determinadas atitudes se tornam frequentes, elas deixam de parecer exceção e passam a ser encaradas como algo comum. Isso cria um ciclo difícil de quebrar, onde cada escolha reforça a anterior. Outro ponto relevante é a forma como essas dinâmicas afetam o futuro. O envolvimento contínuo com esse tipo de realidade pode reduzir oportunidades, fechar portas e limitar caminhos que antes estariam disponíveis. Aos poucos, as possibilidades vão se tornando mais restritas. Paralelamente, cresce também a dificuldade de mudança. Sair desse tipo de situação exige mais do que uma simples decisão. Envolve romper com hábitos, ambientes e até relações construídas ao longo do tempo. E quanto mais tempo passa, mais complexo esse processo se torna. Ainda assim, é importante destacar que cada história segue um rumo diferente. Nem todos os caminhos levam ao mesmo destino, mas todos são influenciados por escolhas acumuladas ao longo do tempo. Esse acúmulo é o que, muitas vezes, define o resultado final. No cenário geral, o que se observa é uma sequência de fatores interligados, onde comportamento, ambiente e consequência caminham juntos.
E é justamente essa conexão que torna o tema tão complexo e, ao mesmo tempo, tão presente em diferentes realidades. No fim, compreender essas relações não é apenas uma forma de analisar o problema, mas também de enxergar com mais clareza como ele se forma, e como, em alguns casos, poderia ter sido evitado desde o início. Além disso, existe um fator psicológico que passa a ter um papel importante ao longo desse caminho: a forma como a própria pessoa começa a justificar suas decisões. Com o tempo, atitudes que antes seriam questionadas passam a ser racionalizadas como necessárias ou inevitáveis, criando uma percepção distorcida da realidade. Esse tipo de adaptação interna não acontece de maneira repentina. Ele se constrói aos poucos, acompanhando as experiências vividas e as circunstâncias enfrentadas. Aos poucos, a linha entre o que é aceitável e o que não é vai se tornando menos clara. Outro elemento relevante é a pressão indireta exercida pelo contexto. Mesmo sem imposições explícitas, o ambiente pode influenciar comportamentos através de expectativas, padrões e referências que moldam as escolhas individuais. Essa influência, muitas vezes sutil, contribui para a continuidade desse ciclo. Com o passar do tempo, as consequências deixam de ser apenas externas e passam a afetar também aspectos internos, como a percepção de futuro, autoestima e perspectiva de mudança. A ideia de recomeçar pode parecer distante, especialmente quando as experiências acumuladas reforçam a sensação de permanência naquela realidade. Ainda assim, compreender esses processos é essencial para ampliar a visão sobre o tema. Ao observar como essas dinâmicas se desenvolvem, torna-se possível identificar padrões e entender que, por trás de cada situação, existe uma construção gradual. Esse entendimento não resolve o problema por si só, mas abre espaço para uma análise mais profunda, que vai além da superfície dos acontecimentos. E é justamente nessa profundidade que se encontram as respostas mais importantes sobre como essas realidades se formam e se mantêm. No fim, o que fica evidente é que o crime, em muitos casos, não é resultado de um único momento, mas de uma sequência contínua de fatores que se conectam ao longo do tempo, moldando trajetórias de maneira complexa e, muitas vezes, difícil de reverter. À medida que essa trajetória avança, surge também uma desconexão gradual entre expectativa e realidade. Aquilo que, em algum momento, pode ter sido visto como solução ou alternativa passa a revelar seus limites, mostrando que os resultados nem sempre correspondem ao que foi imaginado no início. Nesse ponto, a percepção do tempo também muda. Decisões que pareciam momentâneas acabam gerando efeitos prolongados, influenciando não apenas o presente, mas também o futuro. Essa extensão das consequências é o que torna o processo ainda mais complexo. Outro aspecto relevante é a dificuldade de reconstrução. Quando determinados caminhos são seguidos por um período prolongado, retomar outras possibilidades exige esforço, adaptação, muitas vezes, o enfrentamento de barreiras que não existiam anteriormente. Paralelamente, existe uma dimensão coletiva que não pode ser ignorada. As dinâmicas relacionadas ao crime não afetam apenas indivíduos, mas também estruturas sociais, influenciando relações, percepções e até a forma como comunidades se organizam no dia a dia. Esse impacto coletivo contribui para a manutenção de determinados ciclos, criando ambientes onde mudanças se tornam mais difíceis e onde padrões tendem a se repetir ao longo do tempo. É uma interação constante entre escolhas individuais e contexto social. Ainda assim, ao observar esse cenário de forma mais ampla, fica evidente que cada etapa desse processo oferece sinais que poderiam ser percebidos de maneira diferente. Pequenos indícios, muitas vezes ignorados, fazem parte de uma construção maior que só se torna visível quando analisada em retrospecto. Compreender esses sinais é uma forma de ampliar a consciência sobre como essas trajetórias se desenvolvem, permitindo uma leitura mais atenta dos fatores que influenciam cada etapa. No fim, o que se revela é uma realidade construída por camadas, decisões, contextos, influências e consequências que se acumulam e se conectam, formando caminhos complexos que vão muito além. Ao longo do tempo, estudos e observações mostram que padrões de comportamento podem se repetir em diferentes contextos, mesmo quando as condições ao redor não são exatamente as mesmas. Isso levanta a possibilidade de que certos mecanismos internos, como impulsividade, percepção de risco ou necessidade de pertencimento, desempenhem um papel importante na forma como escolhas são feitas. Além disso, a forma como cada indivíduo interpreta a própria realidade pode influenciar diretamente suas ações. Duas pessoas expostas a situações semelhantes podem reagir de maneiras completamente diferentes, o que indica que existe uma dimensão subjetiva atuando em paralelo aos fatores externos. Esse conjunto de influências cria um cenário onde não é possível apontar uma única causa. Em vez disso, o que se observa é uma interação constante entre o ambiente,
as experiências vividas e os processos internos de cada pessoa. É essa combinação que torna cada trajetória única e, ao mesmo tempo, difícil de prever. Compreender essa interação exige olhar além dos acontecimentos visíveis e considerar aspectos menos evidentes, como a forma de pensar, de reagir e de interpretar o mundo ao redor. São elementos que, muitas vezes, não aparecem diretamente, mas que influenciam profundamente o resultado final. E é justamente nesse ponto que surge uma das questões mais intrigantes sobre o tema. Se o crime pode ser entendido apenas como resultado de circunstâncias externas, ou se existe também um componente psicológico que participa ativamente dessas decisões. Talvez a resposta esteja no equilíbrio entre esses fatores. Ou talvez ainda existam aspectos que não foram completamente compreendidos. O que se sabe, no entanto, é que essa relação continua sendo estudada e debatida, justamente por envolver uma das áreas mais complexas do comportamento humano. No fim, a pergunta permanece aberta, e talvez seja exatamente isso que torna o tema tão relevante. Será que o crime é apenas uma consequência do meio, ou também um reflexo da mente?